Como utilizar a lei do ritmo para cocriar sua realidade de maneira intencional? É sobre isso o nosso vídeo de hoje. E para quem ainda não me conhece, hello, hello, meu nome é Anete Suzarte, eu sou terapeuta holística, especialista em reprogramação mental e emocional. E nesse canal eu te ajudo a transmutar toda a energia de sofrimento em energia de criação, para que você possa criar a sua realidade cada vez mais de maneira intencional. E para quem ainda não sabe, eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre as leis herméticas na prática. As leis herméticas, elas estão aqui nesse livro, o Kybalion, então eu recomendo muito que você adquira esse livro caso você queira se aprofundar nesses conhecimentos, realmente integrar como uma sabedoria dentro de você, para que você possa colocar em prática no seu dia a dia. E eu tenho certeza que quando você aplica esses conhecimentos intencionalmente, conscientemente, você realmente se tornará um mestre da sua própria realidade, terá toda essa maestria para poder criar a sua realidade de maneira cada vez mais intencional. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a lei do ritmo. Então, aqui ele fala o seguinte. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Então, quando a gente começa a estudar sobre a lei do ritmo e começar a colocar em prática, a gente começa a entender que entendermos sobre essa lei nos ajuda, inclusive, a lidar com as adversidades da vida, a lidar com as nossas emoções, porque a lei do ritmo, ela vem nos ensinar que tudo vai ter esse ritmo. A gente consegue observar muito claramente, por exemplo, na natureza. A maré que sobe e desce, no sol, depois a lua, né, o dia, a noite. O ciclo, por exemplo, da mulher, um período, o ciclo da mulher, onde há momentos em que a mulher tem mais energia, um período da ovulação, um momento em que ela está mais introspectiva, que ela está com a baixa de energia, quando ela está no período menstrual. Então, tudo na nossa vida tem esses dois lados, né? Esse balanço. E a vida, ela se equilibra, ela se harmoniza a partir dessa lei, da lei do ritmo. Então, em muitos momentos, você quer sempre estar em alta. Sabe os momentos em que você está com entusiasmo por algo e de repente aquela energia ela desce, ela cai, parece que todo aquele entusiasmo que você tava simplesmente acabou, não existe mais. Aí vem uma tristeza, meio que uma, quase que uma depressão, sabe? Sexta-feira, tô no entusiasmo, chega no domingo, bate aquela depressão, porque você fica com aquela sensação, aqueles pensamentos com relação à segunda-feira, a trabalhar e toda aquela rotina que possivelmente você não gosta, né? Porque se você tem essa oscilação entre sexta e domingo, é porque a sua rotina, a vida que você está levando, que você está criando, ela não tá de acordo com aquilo que você desejaria viver. Então, assim, a lei do ritmo, ela vem nos falar desse, né, contrabalanço, desse balanço, desse ritmo, desse vai e volta. A gente observa isso nas estações, a gente observa isso em tudo na nossa vida, nos ciclos que iniciam, nos ciclos que terminam, nas emoções que fazem isso aqui. Então, assim como um pêndulo, a lei do ritmo, né? Tá sempre se manifestando. Então, à medida que vai para um lado, vai para o outro. E assim é na vida, assim é nas emoções. Mas como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Primeiro é entendendo que tudo na nossa vida vai ter um ciclo, tudo vai começar. E vai ter o seu processo ali de desenvolvimento, assim como uma planta, assim como nós. Só que isso em algum momento vai finalizar o ciclo, isso em algum momento vai morrer, nós vamos morrer. Então, a gente sempre precisa ter essa clareza de tudo. As nossas crenças é assim, nossas emoções, nossas relações, a- o trabalho que a gente tem, algum ponto ali de projeto. As coisas elas vão ter o seu início, o seu meio, o seu fim. Vai ter o seu movimento. A lei do ritmo ela vem nos ensinar sobre o movimento da vida. Quando a gente tem esse entendimento de maneira mais profunda, a gente lida com a vida a partir de um olhar mais maduro. E não querendo que a vida ela permaneça linear, porque não é, não é. A lei do ritmo ela vem mostrar que a vida precisa de movimento. E é justamente o movimento que mantém a harmonia na nossa vida.
E quando a gente olha para as nossas emoções, quando a gente aplica essa lei para as nossas emoções, como que a gente pode parar de oscilar tanto, sabe? De um extremo ao outro. Ora, eu estou extremamente empolgada, entusiasmada, alegre, ora, eu estou extremamente triste, sabe? Muito mal comigo, com a vida. Como que a gente pode parar de oscilar tanto e ir de um extremo para o outro? E aí a gente vem aplicar também os ensinamentos das outras leis, inclusive, caso você não tenha assistido os outros vídeos, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores que eu estou fazendo sobre essa série, mas a gente precisa trazer a consciência para o jogo, porque essa oscilação extrema, ela vem de uma inconsciência. Eu não estou consciente daquilo que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, e por eu não estar consciente, eu não tenho o menor domínio sobre isso que está sendo manifestado em mim. A partir do momento que eu começo a expandir a minha consciência e eu me torno consciente do conteúdo que está dentro de mim, do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, eu posso então encontrar o meu eixo de equilíbrio. Eu posso então vir para esse lugar de consciência e a partir da consciência eu passo a lidar com, inclusive, as minhas emoções e com as circunstâncias externas de uma maneira mais madura sem que eu me identifique com as minhas emoções, sem que eu me identifique com esse estado super empolgado, entusiasmado, sem que eu me identifique com esse estado de tristeza, de baixa. Eu posso observar as minhas emoções, entender o que que elas estão querendo trazer aqui para mim, sem que eu me identifique com elas, sem que eu traga elas para a minha identidade, sem que eu simplesmente, a partir dessas emoções, elas definam quem eu sou ou a ação que eu vou tomar. Por exemplo, pode ser que você esteja passando por um momento na sua vida que seja um momento extremamente desafiador. Você, sei lá, perdeu o emprego, você está endividado, você terminou um relacionamento, sabe? Às vezes um momento assim que você fala, uau, esse momento é bem caótico, né? Então, um movimento da sua vida que está sendo de finalização de ciclo. E aí as suas emoções, elas começam a oscilar, porque você não tá sabendo lidar com o que tá acontecendo na sua vida. E aí, por conta de tudo que tá acontecendo, você passa a se sentir uma pessoa escassa, uma pessoa insuficiente, uma pessoa, sei lá, miserável. Você passa a se identificar com o que tá acontecendo na sua vida com base na sua interpretação. Então, diante da sua interpretação do que está acontecendo na sua vida, você se identifica. Toma isso para a tua identidade e aí você começa a nutrir mais dessas emoções, muitas vezes de tristeza, de raiva pela mudança, enfim. Sendo que, na verdade, você deveria entrar num estado de observação, de consciência, olhar realmente para a sua realidade. Uau, tá acontecendo tudo isso, vamos olhar. Cada uma dessas coisas que estão acontecendo de maneira calma, de maneira tranquila, entendendo as minhas emoções também. De repente você finalizou um relacionamento, aí bate a tristeza. Escuta essa tristeza, né? Veja o que que essa tristeza ela tá querendo te dizer. De repente vem aquele processo de decepção, você se decepcionou com a pessoa, você se frustrou. Comece a olhar para essas emoções, para esses sentimentos a partir de um lugar de consciência e não simplesmente ficar dentro da emoção, mergulhar nessa emoção, se identificar com essa emoção e achar que as coisas elas vão ficar boas a partir disso. Não vão. Na verdade, você vai ficar criando mais do mesmo. No momento que você achar que você saiu de toda dessa tormenta ou de todo esse ciclo que você está finalizando, na verdade você vai entrar no próximo ciclo carregando um monte de coisa, vibrando aquilo ali, porque você não soube lidar com aquelas emoções. Inclusive, eu sugiro que você assista o vídeo em que eu falo sobre a lei da vibração, que não tem a ver com você simplesmente não sentir a tristeza, não sentir o medo, não sentir a raiva, tem a ver com você ter um estado de consciência, o estado de lucidez, para você não se entregar, você não ir se identificar com essas emoções, realmente deixar com que essas emoções passem por você, para que você não fique vibrando, continue vibrando naquelas emoções, né? Porque é justamente esse estado de consciência, de você ficar presa nessas emoções, que fará com que você crie mais disso. E não o fato de você apenas sentir, deixar aquilo ali passar por você, elevar o seu nível de consciência, e aí sim você se desidentifica, você solta aquela emoção e você continua se elevando, e aí você vai para outros estados de consciência.
Enfim, assista o vídeo lá sobre a lei da vibração que você vai entender um pouquinho sobre o que eu tô querendo dizer aqui com relação a esses estados emocionais. Então, a lei do ritmo, novamente, ela vem nos mostrar que a gente precisa encontrar o nosso eixo interno, não está fora, não está nas compras, porque nas compras, nas compulsões, nos vícios, porque a vida ela vai tentar compensar de alguma forma, né? A vida ela vai tentar compensar. E aí, justamente é o que eu tô te falando em relação as emoções. Se você não souber lidar com as suas emoções, você vai tentar compensar de alguma forma. Aí você vai compensar nos vícios, na compulsão por algo, seja por compras, compulsão por alimentação, jogos, enfim. Alguma forma você vai tentar encontrar de compensar. Só que a forma mais inteligente de você lidar com as suas emoções não é você ir para vícios e para compulsões, e sim você aprender a lidar com as suas emoções, e sim você desenvolver a maturidade emocional. E sim você vir para esse lugar de consciência que vai te dar a liberdade emocional para que você simplesmente não se perca nas suas próprias emoções, sabe? Então a lei do ritmo, ela é muito profunda. Ela traz um lugar realmente de liberdade emocional, né? Quando a gente traz isso para nossa vida, a gente coloca isso em prática, aprende a transmutar a nossa mente, a sair desses estados extremos para um estado de eixo, o caminho do meio, nem um extremo nem um outro. Venham para o caminho do meio. Inclusive, eu gravei uma meditação de transmutação mental. Já está aqui no meu canal. Vou deixar aqui linkado para vocês assistirem, assistirem não, né? Escutarem essa meditação, que é uma meditação de transmutação mental completa. Vou deixar aqui nos cards em algum lugar aqui. Vou deixar para vocês escutarem essa meditação. É uma meditação muito profunda que te ajuda justamente nesse processo de você transmutar a sua mente, de você liberar emoções, crenças que você está com dificuldade de lidar e você acessar um novo estado de ser. Que é isso? Essa é a liberdade, você poder escolher qual que é o estado de ser que você quer se manter. E isso só acontece através da transmutação mental, através da consciência, da expansão da consciência. Então, se você ainda não escutou essa meditação, se você ainda não fez essa prática, recomendo que faça e depois me fale lá nos comentários como que foi a experiência para você. Então, e aí? Conseguiu compreender um pouquinho mais sobre a lei do ritmo? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque assim, nos próximos vídeos eu posso vir aqui sanar, esclarecer as dúvidas de vocês. E se você quer a minha ajuda para saber como você pode se libertar emocionalmente, como que você pode criar a sua realidade de maneira intencional, como que você se liberta de maneira profunda de várias questões emocionais que você esteja vivenciando, saiba que eu trabalho justamente com isso. Aqui na descrição eu vou deixar o link para você agendar a sua sessão individual comigo e será uma alegria te acompanhar no seu processo e na sua jornada. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê, é claro, num próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau!